Boa noite, pessoal, tudo bom? Ô, gente, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Eu tinha encaminhado para vocês, via Bia, o capítulo de hoje, que é o capítulo do ensino de música, né? A gente está caminhando para o fim do livrinho, né? Tem mais esse capítulo de hoje e o capítulo da semana que vem, daí termina. Ô, Bia, me lembra só, então, depois, já tá comigo o capítulo da semana que vem, mas depois da aula eu te mando, tá bom? Tá. Aí eu já te envio o último texto, porque daí acabou, né? É... Gente, então, assim, hoje eu coloquei aqui, eu tô virando pra lá e pra cá porque eu tô lendo no caderno. Eu coloquei aqui, né, uma pequena retomada do encontro anterior. Então, assim, eu quero saber se vocês ainda têm alguma dúvida, alguma questão, se vocês têm algum apontamento que vocês querem trazer da nossa última aula, né, que foi. Eu gostei bastante da nossa última aula, que foi sobre a questão das artes visuais, né? Depois eu vou dar então esse tempo que eu já tinha combinado com vocês, né, para vocês poderem fazer a leitura do capítulo, né? E aí eu peço dois apontamentos para vocês que aí vocês postam lá no Ava para mim. Eu vou escrever lá no Ava bonitinho, tá? Não escrevi ainda, mas está aqui no meu caderno já, né? Então a primeira questão vai ser como a discussão é sobre música, né? Quais são as dificuldades que vocês acham que vocês terão ao trabalhar com música, tá? Com seus alunos. E a segunda, eu gostaria que vocês problematizassem uma questão para mim, tá? Então, o que é problematizar uma questão? Não é lá escrever assim, o que é tal coisa que já está no texto, né? Problematizar uma questão é você pegar um tema do texto, um assunto do texto, e a partir desse assunto, né, você organizar uma pergunta para que eu responda. E essa pergunta ela tem que ser organizada de maneira que eu não ache a resposta no texto. Você tem que me pôr para pensar. É mais ou menos o que eu faço nas provas de vocês. Sabe, nas provas de vocês, quando eu passo a questão da prova, vocês acham a resposta no livro, no texto, em qualquer lugar? Não, Não. senhor Ronaldo. Então, Não. agora É a gente, impossível. agora, Impossível fazer isso, porque você tem mais de uma semana para fazer tá? isso com a gente. E a gente tem um dia É para fazer com que você não responda para a gente. É super tranquilo. Então, eu quero que vocês problematizem uma questão para mim, que aí eu vou conduzir a discussão depois da leitura do texto, a partir das questões problematizadas e das dificuldades de vocês, tá bom? E aí a gente volta para poder, então, fazer a discussão coletiva do capítulo. Beleza? Gente, então eu queria saber, primeiro, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre o capítulo de artes visuais, se vocês querem me trazer algum ponto, se vocês querem fazer algum comentário, enfim, né? Só para eu considerar o tema encerrado, se alguém durante a semana pensou alguma coisa e quiser trazer, é só me pontuar agora, tá bom? A gente conversa. Se não tiver, ou se tiver, a gente conversa. Aí a gente vai, então, para o texto e para o tema da aula de hoje, tá bom? Então, sou todo ouvidos. Alguém tem alguma questão sobre as artes visuais? Ronaldo, eu acho que ficou bem claro semana passada em relação à turma. Aí depois a questão da atividade, eu acho que abriu mais ainda a mente. Além do texto, eu acho que a atividade auxiliou bastante para a gente conseguir entender melhor sobre as artes visuais. Eu não tenho nenhuma questão para debater agora. Tá. Que bom. Mais alguém? Ai, gente, deixa eu falando sozinho, não. Não, professor, ficou muito bem claro semana passada. Então eu tô entendendo. Graças a Deus. Então eu tô entendendo que não tem questão, tá bom?
Então, turma, hoje eu pensei de fazer essa introduçãozinha bem rápida mesmo, porque eu percebi que a semana passada a gente falou bastante e depois acaba prejudicando vocês nesse tempo de leitura, tá bom? Então, ó, eu estou fazendo com vocês uma fala inicial aí de aproximadamente 15 minutinhos. Então, só retomando, acho que a gente pode voltar para cá às 8h30, para a gente ter 1h30 tranquilo de conversa aí, tá bom? Pode ser? E então eu vou postar lá no Ava agora, vocês começam a leitura de vocês aí do capítulo de música, tá? Então vocês têm duas coisas para fazer no Ava, tá? Primeira coisa, eu vou escrever lá, mas a primeira coisa é quais as dificuldades que vocês acham que vocês vão ter para ensinar música, e segunda depois da leitura do texto, problematizam uma questão para mim, não é dúvida, é organizar uma questão para me colocar para pensar, tá bom? Sobre o assunto. Beleza, gente? Então, ó. Não. Oi. Vai ser individual, dupla, grupo? Não, pode ser em dupla ou trio. Essas atividades que eu coloco para vocês, eu gosto que vocês dialoguem mesmo entre vocês, justamente para vocês pensarem um pouco sobre. E não precisa ficar com aquela neura, não. De, ai meu Deus, é dupla, pode ser mais um aqui? Pode, gente. Na verdade, o que importa para mim é que vocês conversem um pouquinho entre vocês sobre o assunto antes da gente abrir no coletivo, tá bom? Dupla ou trio, não tem problema, tá? Certo? Então, ó, eu vou postar isso lá no Ava agora, tá bom? E a gente volta para cá às 8h30. Fechado? Tá bom. Então, beleza, gente. Então, até daqui a pouco. Boa leitura, bom trabalho. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar, porque eu tô aqui, tá bom? Tchau. Até daqui a pouco. Eu vou deixar o Ava ligado enquanto eu vou escrevendo. O Ava. A câmera ligada aqui enquanto eu vou escrevendo. Se aparecer alguém... Tô falando sozinho já, tá, gente? Oi, professor. Eu entrei agora e o senhor já deu a atividade, né? O que é mesmo, por favor? Isso. É para fazer a leitura do capítulo. Lembra que eu combinei com vocês que eu ia deixar um tempo para vocês lerem? Para fazer a leitura do capítulo de música, tá? Eu vou postar a atividade no Ava agora. Mas elas são duas questões. A questão 1. Quais são as dificuldades que vocês acham que terão ao ensinar música para os seus alunos? E a questão 2, eu quero que vocês organizem, problematizem uma questão para que eu responda. Mas eu gostaria que fosse uma questão que me colocasse para pensar, que não fosse assim, pergunta e resposta do texto. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. E 8h30 a gente volta. Tá bom, tchau. Vamos lá. Copiar. Não, Sandra. Deixa eu parar de gravar.